Olá, está no ar o seu programa História e Cristianismo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação. Hoje, dando continuidade aí ao estudo dos 10 mandamentos, nós vamos aí abordar o 6º mandamento. Aqui quero chamar a atenção de vocês para uma pequena observação. Algumas tradições religiosas tratam o 6º mandamento como sendo o 7º, como por exemplo as tradições protestantes, muitos dos grupos evangélicos. Por que dessa divergência? Porque muitas vezes a leitura não está no Êxodo, está no Deuteronômio, então o 6º mandamento vira o 7º, e para a tradição católica o 9º e o 10º são separados, enquanto para a tradição protestante e evangélica de uma forma geral tratam-se de um único mandamento. Então é só questão de disposição e de, vamos dizer, de abordagem diferenciada. Mas hoje então nós vamos falar então sobre a questão do adultério. Aqui na Bíblia de Jerusalém nós temos: não cometerás adultério, isso está no versículo 14. Se eu pego também lá o livro de Deuteronômio, vai estar a mesma escrita, não diverge em nada. Eu vou ter lá no capítulo 5, versículo 18, não cometerás adultério. Vocês lembram que nós estamos aí tendo como pano de fundo a compreensão, a contextualização desse decálogo. Os judeus, eles eram escravos, então para serem livres, os judeus precisam mudar a mentalidade. Na casa da escravidão, que pode ser tanto o Egito como posteriormente a Babilônia, a mulher ela era tratada como objeto do homem. Na verdade, as sociedades antigas, isso era culturalmente muito comum. Ainda hoje, em algumas sociedades, isso também acontece. No Brasil, infelizmente, nós temos também, muitas vezes, essa abordagem. Não existiam termos aí, ou reflexões sobre gênero, nada disso no passado. Então era aceitável culturalmente que a mulher fosse inferiorizada em relação ao homem. E no Egito isso era muito claro, a mulher como objeto. Os homens aí, principalmente os mais ricos, os reis, faraós, tinham inclusive harém. Não esqueça que o próprio Davi tinha o seu harém, o rei Davi. Portanto, a mulher era tratada como objeto. Esse 6º mandamento, não cometerás adultério, veja bem que ele não aborda se é o homem ou se é a mulher. Então aqui, essa mudança, ela é fundamental para entender que se nós queremos ser livres, precisamos ter um ideal de igualdade entre homens e mulheres. Tá? Essa é a questão central. E quando o primeiro capítulo de Gênesis foi escrito, nós vamos ver lá a questão, Deus criou homem e mulher. Isso foi pela tradição sacerdotal, pós-exílio da Babilônia. Então os judeus eles já querem aqui, com isso, ter um tratamento de igualdade entre homens e mulheres. Essa igualdade nem sempre foi observada, mas é um ideal, era uma utopia presente naquele momento. Ou seja, se nós queremos ser livres, homens e mulheres devem fazer parte aí de um grande projeto de criação divina. Homens e mulheres são criaturas, são seres, são filhos de Deus e, portanto, devem ter uma igualdade no seu relacionamento. Aqui, a questão do adultério, não frisando o adultério feminino e nem masculino, coloca uma situação de igualdade interessante para libertar a mentalidade de futuras opressões em relação às mulheres. É um dado muito interessante. O que deve ser frisado aqui é o relacionamento homem e mulher como um grande projeto de Deus.
E aí nós pegamos a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo aí então sempre teve uma atitude de respeito para com a mulher. Sempre tratou a mulher com dignidade, inclusive proibindo a ideia do divórcio, porque a mulher que sofria o divórcio e só o homem podia dar o divórcio, a mulher então ela não podia casar, e se ela se relacionasse com outra pessoa poderia inclusive ser acusada de adultério. E é interessante que as escolas judaicas, seja Hallel ou seja a Shammai, elas vão abordar, principalmente a Shammai, que a mulher ela podia, então, o homem podia divorciar da mulher por qualquer motivo. Se ela sai à rua sozinha, sem autorização, se ela sai com cabelo curto na rua. A escola Hallel é mais radical. Se a mulher inclusive queima o arroz, o homem poderia divorciar dela. Portanto, a mulher era um objeto. E Jesus não aceitou isso, por isso que Jesus é radical na questão do divórcio. Agora, só um dado interessante. Tanto no sexto mandamento, lá quando foi escrito, como em relação a Jesus, não esquecer que existe um grande casamento entre os homens e Deus. Então, sim, também aqui a gente pode ter uma leitura de que não é possível, não cometerás adultério, quer dizer também assim, não trair a fidelidade a Deus. É uma leitura possível também, quer dizer, não trair essa fidelidade ao Deus único. É um dado importante porque sempre o matrimônio também é relacionado à relação Deus e homem. Então, basicamente, o capítulo 6, não cometerás adultério, é uma tentativa, então, de tratar a mulher como ser humano, não como objeto de exploração do homem, como acontecia no Egito, na Babilônia e em todas as sociedades antigas. Israel tem que ser diferente nessa situação. Essa, pelo menos, era a utopia pensada, que nem sempre, infelizmente, foi conseguida. Um abraço, até o próximo programa.